Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 5 de outubro de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 175, que tem como título Tratamento de Obsessões. E Emmanuel coloca uma passagem em Atos, capítulo 5, versículo 16, que diz: E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então está em Atos, capítulo 5, versículo 16. E Emmanuel diz: a igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino não só os desencarnados sofredores, mas também os médiuns enfermos que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas da tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação, e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo. Nas casas de amor que o Espiritismo cristão instituiu, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço, constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Aliás, começado nas luminosas mãos de Jesus. A observação de Emmanuel ela é muito importante e muito significativa. E ele coloca aqui algumas questões que são importantes para a nossa reflexão. A primeira delas, que a igreja cristã dos primeiros séculos, ela, de maneira nenhuma, estagnava, proibia ou censurava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Pelo contrário, ela vivia de uma maneira muito abundante, cheia de apelos e respostas, tudo aquilo que o Cristo havia nos ensinado.
Hoje, o Espiritismo faz a mesma coisa, abrindo portas a todas as benfeitorias que podemos imaginar, para que possamos, de alguma maneira, ajudar aqueles que sofrem, aqueles que procuram um caminho para a sua suposta salvação. Interessante que neste capítulo, Emmanuel fala exclusivamente a respeito do tratamento de obsessões. Então, ele mostra para nós, em primeiro lugar, que naquele tempo antigo, a igreja cristã dos primeiros séculos não adornava e não adorava Jesus com esplendores, com pratarias, nada disso. Ela simplesmente cultivava tudo aquilo de bom, tudo aquilo que de maravilhoso Jesus havia deixado através dos seus exemplos e através dos seus ensinamentos. O Espiritismo, segundo Emmanuel, hoje vem fazer a mesma tarefa. Retratar para todos nós o Espiritismo de uma maneira muito simples, aliás, retratar para nós, através do Espiritismo, os ensinamentos de Jesus de uma maneira muito simples e muito direta, onde a grande tarefa, a grande benfeitoria que podemos oferecer é justamente atender aqueles que sofrem e aqueles que procuram um caminho mais feliz para as suas vidas. E como eu disse, Emmanuel retrata neste capítulo especificamente a questão da obsessão. E ele lembra para nós que os tratamentos de obsessão, muitas vezes complexos e até dolorosos, era uma tarefa comum na intimidade dos apóstolos de antigamente, daqueles que foram os seguidores de Jesus. E olha que interessante Emmanuel falando. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados sofredores, mas também os médiuns enfermos que lhes padeciam as influências. Então vejam, pelo fato de termos um grau de mediunidade maior ou menor, estamos todos nós sujeitos à influência dos espíritos, sejam os bons espíritos ou sejam aqueles irmãos desencarnados, sofredores, ainda necessitados de ajuda e de amparo. Desde as primeiras horas da tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhe recebem a atuação. E não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Então, a partir de um determinado instante, mesmo sabendo desta influência espiritual de irmãos, de seres espirituais menos equilibrados, vagando pelo mundo, necessitados de amparo e de ajuda, que se aliavam, que se aproximavam de médiuns ainda não devidamente preparados, não conhecedores da desse intercâmbio entre encarnado e desencarnado, sofriam as influências espirituais desses nossos companheiros e irmãos. Emmanuel nos fala que a obsessão nada mais é do que uma influência persistente de um espírito inferior sobre uma pessoa. Nutre-se ele de trocas mais ou menos completas e pode manifestar-se de diversas formas, como uma obsessão simples, uma fascinação ou até mesmo uma subjugação. Então, quando nós observamos uma influência persistente de um espírito sobre uma pessoa comum, encarnada,
de um espírito sobre uma alma, o que nós vamos encontrar ali é um processo obsessivo. E ele vai se alimentando, se nutrindo de toda uma troca que possa haver entre ele que está desencarnado e aquele que está encarnado, retirando, conforme diz André Luiz nas suas obras, toda aquela seiva, todo aquele fluido que emana do corpo físico da pessoa, da alma encarnada, e ele vai nutrindo-se integralmente daquela substância vaporosa, etérea, que nós não conseguimos enxergar, mas que o alimenta através da viciação da qual ele ainda possui, em virtude de sua última encarnação. Emmanuel define a obsessão como uma moléstia da alma, uma moléstia da alma, que está diretamente ligada entre o obsidiado e o obsessor. Então, uma doença da alma, uma moléstia da alma. Ora, se ele está falando da alma, está falando de quem? Do espírito encarnado. Então, a obsessão é uma moléstia de nós que estamos encarnados. Ele diz que não é, de maneira nenhuma, um ato unilateral, dependendo de uma troca, mesmo que um dos lados esteja mais ativo que o outro. Então, isso independe. Muitas vezes nós não estamos ali envolvidos naquela questão, mas nós podemos nos sentir influenciados por um outro companheiro espiritual que vai nutrindo algo de nós que lhe satisfaça. E isso muitas vezes acontece porque nós acabamos permitindo, através de inúmeras questões e inúmeras situações que fazem parte do nosso cotidiano e da nossa vida. Allan Kardec, no livro dos Médios, classifica a obsessão em três categorias. A obsessão simples, que é aquele instante em que o espírito se impõe ao médium, intrometendo-se em suas comunicações e substituindo outros espíritos. A fascinação, que é uma ilusão criada diretamente pelo espírito sobre o pensamento da sua vítima, que paralisa a capacidade de julgar as questões ou as comunicações. E a subjugação, que é aquele instante em que o espírito ele consegue dominar a pessoa, agindo contra a sua vontade e causando perturbações no corpo e nas suas faculdades mentais. Então, na casa espírita, nós podemos lidar com esses três tipos de caso. Uma obsessão simples, aquela que já virou, se transformou numa fascinação, ou aquela que chegou no estado maior, no estado mais crítico, que é a subjugação, quando a alma perde integralmente a sua dominação pelo corpo e passa a ser guiada integralmente pelo espírito obsessor. Então vejam que a obsessão, ela não é de maneira nenhuma um caso atual. Ela não pertence exclusivamente a este momento que nós estamos vivendo. Como diz Emmanuel na sua mensagem do livro Pão Nosso, ela vem de séculos atrás. Ele relata, como eu já disse, a questão dos apóstolos que lidavam com esses espíritos sofredores e com esses médiums, ou seja, com essas pessoas, porque naquele tempo nem havia essa palavra médium, mas com essas pessoas que se permitiam influenciar por esses espíritos desencarnados. Para eles, naquele instante, era como se eles estivessem dominados pelo diabo, pelo demônio, por um ser das trevas, enfim, em cada literatura nós vamos encontrar um nome diferente. O próprio Jesus, em uma de suas passagens, liberta a pessoa do
estado de possessão que se encontrava, de subjugação, na verdade, quando o espírito endemoniava aquela vítima. Jesus expulsa e a vítima, o jovem, passa a ter uma vida natural e normal. E Emmanuel coloca para nós também algumas questões para que nós possamos nos libertar desta influência espiritual. Primeiro, ele nos chama a atenção da necessidade do estudo do Evangelho de Jesus. Então, estudar o Evangelho de Jesus, tornando uma leitura cotidiana na nossa vida e também tornando o culto do Evangelho no lar algo que seja comum no dia a dia da nossa vida, junto da nossa família, dentro do nosso lar. Em segundo, a prática da caridade. Porque através da prática da caridade nós nos colocamos no lugar do outro e, consequentemente, passamos a observar a sua necessidade. Observando a sua necessidade, nós vamos nos tornando mais flexíveis às mudanças que se fazem necessárias em nossa própria vida, parando de reclamar, de resmungar, acreditando que somos injustiçados por isto ou por aquilo, que fazemos tanto e não recebemos o mesmo tanto, enfim, as inúmeras questões, os inúmeros queixumes que cotidianamente fazemos na nossa vida, transformando tudo isso numa prática caritativa, por mais simples que ela possa ser. Porque a caridade, sendo real, sendo verdadeira, partindo de nosso coração com o intuito de amparar e ajudar aquele que está diante de nós, ela nada mais é do que um exercício para que nós nos fortaleçamos nas nossas necessidades cotidianas. E automaticamente, na prática da caridade, nós estamos dando o exemplo àquele que está próximo de nós. Estamos dando o exemplo àquele que verdadeiramente necessita também de um aprendizado. Outra questão importante que Emmanuel coloca é a oração. Obtermos o hábito de orar. Não somente quando nos levantamos ou quando vamos nos deitar ao final do dia, mas em determinadas circunstâncias da vida, em determinados momentos em que necessitamos de uma reflexão maior, que nós também possamos parar e fazer uma prece. Irmos a um determinado canto do nosso trabalho, da nossa casa, da via pública e fazermos uma prece, pedindo o amparo e a intuição dos benfeitores espirituais para que nos ajudem. E por isso, e por último, aliás, e por último, o fortalecimento do pensamento. E o fortalecimento do pensamento é nós modificarmos o nosso padrão. As coisas estão difíceis, as coisas estão duras, o mundo parece que está de cabeça para baixo, tudo ao contrário daquilo que nós imaginamos que seja o certo ou o correto, mas fortalecer o pensamento no sentido da fé, da confiança e da perseverança. Da fé, da confiança e da perseverança. Certos de que não estamos abandonados, que não estamos em alto mar, abandonados dentro de um imenso navio. De maneira nenhuma. Estamos sendo guiados por Jesus e pelos benfeitores espirituais, que estão oferecendo a todos nós inúmeras oportunidades para que nós repensemos as nossas vidas,
para que nós repensemos os nossos sentimentos, pensamentos, palavras e atos de cada dia, na construção de um homem novo, consequentemente contribuindo na construção de um mundo melhor. Então, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente e nos sentirmos um pouco mais aliviados com relação às influências obsessivas destes nossos queridos irmãos que também precisam de ajuda, ele coloca então para nós esses 4 pontos que são extremamente importantes: o estudo do Evangelho de Jesus, colocando-o no dia a dia da nossa vida e, consequentemente, como um culto ao Evangelho de Jesus em nosso lar, pelo menos uma vez por semana, a prática da caridade, por maior ou menor que ela possa ser, a oração cotidiana, sincera, verdadeira e o fortalecimento dos nossos pensamentos. Aquele pensamento positivo, aquele pensamento elevado, aquele pensamento verdadeiro de que algo de melhor nos espera no dia de amanhã. Ele fala-nos também da renovação interior, a necessidade de nós nos renovarmos, de nós darmos à nossa própria consciência e aos nossos pensamentos padrões completamente diferenciados de tudo isso que nós vemos ao nosso redor. De nós não entrarmos neste clima de nível inferior, onde tudo nos parece devidamente perdido. A nossa consciência, os nossos pensamentos devem vibrar numa condição superior a tudo que encontramos pela frente. As pessoas desanimadas, sem fé, sem esperança, pessimistas, podemos ouvi-las e até mesmo tentar oferecer a elas um padrão diferente, mas jamais nos colocarmos na mesma condição que elas. Dentro da nossa força, da nossa capacidade, da nossa intelectualidade e da nossa interiorização com o Evangelho de Jesus, vamos nos mantendo num padrão elevado. Nem que seja um pouco só elevado, mas que ele esteja acima dos padrões normais que nós observamos no dia a dia da vida. Ele coloca também o auxílio médico e espiritual. Muitas vezes, precisamos apenas de um auxílio médico, porque determinada situação vem e nos perturba, nos desequilibra fisicamente, causando doenças e desequilíbrios no corpo físico. Em outras vezes, precisamos apenas de uma ajuda espiritual. O tratamento obsessivo através dos passes, mas muitas vezes precisamos da união das duas coisas, porque a obsessão, segundo ele, pode causar a cada um de nós sintomas físicos e psicológicos. Por isso que nós precisamos do auxílio de profissionais devidamente preparados que tratam da saúde mental e espiritual, combinando esses dois tratamentos, independente da religião que temos. Quando estamos diante daquele profissional devidamente qualificado, preparado, que consegue já unir a saúde mental e a saúde espiritual em um só tratamento, estamos então oferecendo a nós próprios a possibilidade de fazermos um tratamento em conjunto para que a parte espiritual seja feita
de uma maneira em que vamos nos desvencilhando da influência externa, e na questão material, vamos conseguindo reequilibrar os nossos órgãos, os nossos chakras, o nosso corpo de uma maneira integral. E por último, Emmanuel coloca a vigilância e o autoconhecimento. Então, vigiar a mente e vigiar os pensamentos. Para onde estamos direcionando os nossos pensamentos? Onde estamos colocando a nossa mente? E olha que Emmanuel é bem sábio naquilo que diz, porque ele poderia dizer assim: olha, vigiar o seu cérebro e o seu pensamento. Não. Vigiar a própria mente e os pensamentos. Porque a mente está em mim, espírito, o cérebro no corpo físico. Então, eu, espírito, vigiar a minha mente e, consequentemente, vigiar os meus pensamentos. E buscar, através do estudo individual, ou em grupo, ou na casa espírita, ou no templo religioso da qual você segue, o autoconhecimento. E o autoconhecimento é entender as virtudes que tenho e como posso usá-las para me manter seguro e protegido, e, ao mesmo tempo, entender e compreender as fragilidades que ainda possuo também como espírito eterno e que muitas vezes são as portas que se abrem para as influências do mundo espiritual. Então vejam como a influência dos espíritos, de uma maneira geral, ela se torna cada vez maior a partir do instante em que nós vamos sendo cercados pelas situações mais complexas e difíceis do dia a dia da vida. Todos nós somos influenciados pelos espíritos. Kardec pergunta isso em O Livro dos Espíritos. Somos influenciados pelos espíritos? E eles respondem: sim, muito mais do que possas imaginar. E muitas das vezes são eles que vos guiam. Então vejam como que essa proximidade com o mundo espiritual, ela é muito grande. Quanto maior a nossa sensibilidade, maior é a nossa comunicação com esses seres invisíveis, que pode se dar através de uma psicofonia, de uma psicografia, de uma vidência, de uma clarividência, de uma clareaudiência, enfim, através das inúmeras mediunidades que conhecemos. E muitas vezes essas mediunidades ou esta parte mediúnica não totalmente desenvolvida, ela está presente porque todos nós somos médiuns em maior ou menor frequência, e todos nós recebemos esta influenciação. É muito comum isso acontecer, por exemplo, acordamos bem e chegamos no fim do dia completamente ao inverso, ou acordamos muito mal e terminamos o dia muito bem. São mudanças, são alterações que vão acontecendo, posturas da qual vamos tomando e que muitas vezes não são percebidas por nós. Por isso que Emmanuel coloca como uma das alternativas para que melhoremos esta questão da desobsessão, o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você sabe perfeitamente como é o seu padrão. Se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa otimista, se você é uma pessoa que tem fé, que tem confiança, tem a sua religiosidade, procura ajudar quem você pode, é um bom trabalhador, é uma pessoa boa na sua família, enfim, você se autoconhece.
Você sabe as deficiências que ainda possui, as fragilidades que ainda carrega. Então, quando você tem esse autoconhecimento, consequentemente, você passa a ter uma vigilância maior. Então, quando alguma coisa diferente acontece, você mesmo se estranha. Poxa, mas por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu estou pensando isso? Por que que eu estou assim incomodado, insatisfeito, infeliz? Enfim, nós vamos percebendo que alguma coisa não está de acordo com aquilo que nós somos na essência. E é a hora em que você toma as devidas ações para que aquilo se neutralize e você volte à postura normal, comum de todos os dias. Então, não é uma tarefa fácil. Claro que não é. Porque muitas vezes a influência de um irmão da espiritualidade, ela é tão sutil, ela é tão frágil que nós não percebemos. Quando nos damos conta, ela já aconteceu. Quando acordamos, muitas vezes ela já está se instalando em nós, ou até mesmo já se instalou, partindo aí de uma obsessão simples por uma outra de segundo grau, por uma outra, como diz o nosso querido Allan Kardec, que é aquela da qual ele chama de fascinação. Então, é preciso uma mudança, uma transformação, que não é, como eu sempre costumo dizer, uma tarefa também tão simples, mas que depende de um esforço interior de cada um de nós. E é interessante que quando nós começamos a fazer esse tipo de trabalho, nós vamos percebendo que algo não saiu de acordo com aquilo que era o correto. Então nós nos cobramos, nós ficamos bravos conosco mesmo, nós nos reprimimos no sentido de não aceitar aquele tipo de postura, nós nos cobramos uma desculpa, um perdão, nós vamos como que nos culpando de alguma coisa. E na verdade não seria nenhuma culpa, mas nós vamos nos chamando atenção por algo que nós sabemos que não estava correto, que não foi correto. Então, a meu modo de ver, segundo aquilo que a doutrina nos ensina, segundo aquilo que o codificador nos oferece, e os benfeitores também em seus livros, é um sinal de progresso, é um sinal de melhoria, é um sinal de transformação. Antigamente nós fazíamos alguma coisa ruim e ficava por isso mesmo. Não havia nenhum tipo de preocupação. Fiz, já foi feito, não tem como mudar. Ou então, às vezes, nem pensávamos isso. Íamos lá, fazíamos e ponto final. Hoje, quando nós fazemos alguma coisa de errado e a nossa consciência nos chama a atenção, é sinal de que alguma coisa em nós está se modificando. Porque nós começamos a não aceitar determinadas coisas, por menores que elas possam ser. A maldade, por mais pequenina que ela seja, ela já passa a não ser aceita por nós. E aí entramos naquele estado de arrependimento, que muitas vezes leva para um estado de culpa, leva para um estado de remorso, que de uma maneira verdadeira não é nem o caminho correto. Porque quando nós entramos naquele estado de arrependimento, é aquele instante em que nós podemos ter a chance de pedir desculpas, de pedir perdão, de poder reconciliar, refazer aquele momento errado. Porque todos nós estamos sujeitos a isso.
A santidade, a angelitude ainda não faz parte do nosso planeta, nem de nós próprios. Então, nós estamos sujeitos, sim, a um pensamento inferior, a um sentimento inferior, a uma palavra errônea, a uma postura, a um ato que não seja agradável. E quando nós nos corrigimos ou recebemos a corrigenda por parte de alguém, aquilo vem como uma lição, mostrando para nós que não podemos repetir aquilo. E aí nós começamos a procurar com mais frequência a ajuda dos benfeitores espirituais. Lembrando, não importa a religião que você esteja. Então, o católico, ele vai procurar um santo, o protestante, ele vai buscar o Espírito Santo, o umbandista, ele vai procurar um caboclo, um preto velho, e por aí vai. Cada um vai buscar um ponto de referência para dar a si próprio um ponto de equilíbrio. Então, quando nós vamos buscar essas entidades que, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, são superiores, são iluminadas, é sinal de que nós já estamos buscando alguma coisa. E esse processo de busca, de aproximação com esses espíritos de luz, de mais envergadura, de mais conhecimento, vai criando uma lacuna entre nós e os espíritos que ainda, infelizmente, não entenderam e não compreenderam a necessidade da mudança, não entenderam e não compreenderam o Evangelho de Jesus. E eles não devem, de maneira nenhuma, receberem de nós qualquer tipo de avaliação desagradável ou inferior, porque eles são espíritos como nós, estão sem o corpo e muitas vezes necessitam se nutrir de situações, de questões que a vida espiritual já não lhes oferece mais. Então, eles se aproximam de encarnados que possuam aquelas mesmas vibrações, aquelas mesmas energias, para que possam nutri-las de uma maneira maior e, com isso, acabam ligando um ao outro por uma questão de necessidade. Sabemos que existem aqueles processos obsessivos mais graves, onde há uma cobrança persistente. Por isso que Emmanuel fala do tratamento médico junto com o tratamento espiritual. Então, se você é espírita, procure a sua casa espírita, busque ajuda e busque amparo. Se você é de um outro segmento religioso, busque naqueles que comandam o seu templo religioso a ajuda e o amparo que você precisa. E observe-se, todas as vezes que saímos fora do prumo, todas as vezes que saímos fora daquele ponto de equilíbrio, é sinal de que alguma coisa não está bem. Quando nós comemos alguma coisa e o nosso corpo reclama, um problema no fígado, um problema no estômago, um problema no intestino, uma dor de cabeça, é sinal de que aquilo que comemos não nos fez bem. É sinal de que comemos demais. Espiritualmente, quando observamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações e palavras decorrentes do pensamento e do sentimento, que sejam inferiores, que sejam negativas, diferenciadas do nosso comum, é sinal de que precisamos de amparo e de ajuda. Então, que a gente nunca esqueça das orientações dadas por Emmanuel, as 4 pilastras para que nós possamos ter uma vida de influência, mas não tão dura e difícil como muitas vezes acontece ou já até aconteceu em nossa vida.
Estudo do Evangelho de Jesus, colocando-o na nossa casa, no nosso lar, através do culto do Evangelho no lar, a prática da caridade, por maior ou menor que possa ser, a oração cotidiana na nossa vida e o fortalecimento dos nossos pensamentos, para que dessa forma nós possamos encontrar em nós o ponto de equilíbrio, realizando, e nós podemos fazer isso, o nosso próprio tratamento de obsessões, no sentido de convivermos com esses irmãos espirituais, mas não nos permitindo influenciar-se por aquilo que eles pedem, por aquilo que eles pensam e por aquilo que eles sentem. Como eu disse anteriormente, não é uma tarefa simples. E neste mundo de provas e expiações, e nós todos que estamos ou em prova ou em expiação, ou as duas coisas ao mesmo tempo, não é também uma tarefa simples. E Emmanuel termina a sua lição dizendo o seguinte: entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão instituiu, vencendo preconceitos e percalços de vulto. Então vejam como que é interessante a nossa busca pela ajuda espiritual, na religião que estejamos afeiçoados. Porque ao nos acompanharem, nós não estamos fazendo um bem somente para nós, nós estamos fazendo um bem a eles também. Porque eles estarão recebendo o amparo, a ajuda, a luz e o esclarecimento. Então, as instituições de amor, de caridade do Espiritismo, como também de outros segmentos religiosos, são significativamente importantes para a construção e a mudança de uma vida nova, não só para nós, mas como também para esses espíritos. E ele termina dizendo: o tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Então, o tratamento de obsessão não é de maneira nenhuma uma coisa excêntrica, uma coisa fora da realidade, uma coisa extraordinária. De maneira nenhuma. É simplesmente um trabalho de renovação da nossa fé. É a continuidade de todo o esforço que foi feito por Jesus, que foi feito pelos apóstolos, que foi feito pelas igrejas dos primeiros tempos e agora renovando-se novamente através da doutrina espírita. Então, nós estamos retomando e dando continuidade àquilo que Jesus, os apóstolos e os primeiros cristãos já realizavam de uma maneira natural, separando os espíritos sofredores das pessoas que eram influenciadas por eles. E é um trabalho importantíssimo, porque estamos dando luz a nós, mas estamos dando uma luz ainda maior a esses irmãos que se aproximam de nós e que muitas vezes nem querem nos fazer mal, estão apenas necessitados de ajuda. É como acontece muitas vezes na casa espírita. A pessoa nem quer o passe, ela quer apenas alguém que ouça aquilo que ela tem para dizer.
E muitas vezes esses irmãos da espiritualidade, eles buscam alguém que os ouça e alguém que lhes dê uma mão para guiá-los por um caminho melhor e mais feliz. Então fica aí o nosso estudo de hoje, é o capítulo 175 do livro Pão Nosso, Tratamento de Obsessões. Estamos chegando aí no finzinho do livro e depois vamos aí partir para um novo estudo do nosso querido Emmanuel. Quero agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando, nos ajudando, nos incentivando na divulgação do canal, na divulgação da rádio. Quero lembrá-los que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós temos aí a nossa outra série, que é o Estudo Sistematizado, onde estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Peço a Jesus que abençoe ao nosso planeta, abençoe o nosso Brasil, abençoe a todos aqueles que nos assistem, a todos aqueles que nos ouvem, abençoe a todos aqueles que num outro momento, num outro dia e horário, terão e estão tendo a oportunidade de assistir a este encontro e que, de alguma maneira, nós possamos trabalhar pela diminuição desses processos obsessivos que ocorrem por toda parte, nos mais variados graus, e que, através da caridade, do amor, do estudo, do trabalho, possamos nos ajudar a nós mesmos e, consequentemente, oferecer algo de bom e de melhor àqueles que nos procuram. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e que a sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e uma semana repleta de muita alegria, muita paz e muita felicidade. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Nos vemos quarta-feira na nossa série Relembrando Chico Xavier, às 21 horas. Até lá e um forte abraço.